Moura. Bom dia, Theo. Bom dia a todos aí. Deixei de gravar o primeiro música aí, mas nós já começamos a nossa reunião. Ô, Theo, chegaram sim. Chegaram aí deixa eu ver aqui, irmão Chase. Irmão Chase, ele está num trem mesmo, viu, Daniel? Ele está num trem indo para Madrid, olha aí, hein? Mas dá para ver aí que ele está acompanhando lá. Pastor Alberto, já falamos. Pastor Jader Borges, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bom para vocês? Antônio Carlos, aqui da Pire, também entrou. Paulo Simões, da Metodista, ele está aqui em Ribeirão, mas é de Poços de Caldas. Paulo Simões entrou, o Laurenito já havia falado, Tiago e o Teizen, aqui da PIB. Nesse momento, nós estamos com 22 irmãos. Theo, bom dia. Bom dia. Na sequência, você. Ok. Nós vamos agora para o nosso momento de oração, né? Nós vamos dividir em salas e eu queria colocar alguns pedidos aí agora para os irmãos estarem lembrando, né? Vamos lembrar do Lourival, que fará uma viagem na semana que vem, uma viagem de negócio. Espero que ele faça bom negócio vendendo a fazenda lá, viu, Lourival? Então, vamos estar lembrando dele lá, nessa viagem que fará semana que vem, que ele pediu aí por um problema, uma situação na vida dele, né? Vamos estar orando pelas nações, irmãos. Eu estava falando com o Moura ontem e o Edson. Agora começa o verão, o inverno lá na Europa e as coisas lá, a gente está sempre lembrando com aquele pessoal no coração, né? E quando tem situações assim, os mais pobres são os que sofrem, né? Aqueles que estão mais vulneráveis são os mais pobres. Vamos estar orando também pela paz no mundo, vamos estar orando também pelo Brasil, pelas eleições que se aproximam. Eu acredito que é a eleição mais importante da nossa história. Vamos estar orando também por missões, pelos missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pelas igrejas que professam que Jesus é o Salvador, não só da nossa denominação batista, mas todas as denominações, né? E vamos estar orando também por nossas igrejas, principalmente as igrejas que estão aí em processo de sucessão, como a nossa, que ainda não tem um pastor para pastorear o rebanho responsável. Nós estamos com o pastor Eli nos ajudando muito aí nessa transição. Vamos estar orando também. Vamos estar orando também pelos nossos irmãos, pelas necessidades, que a gente conhece o rebanho e conhece particularmente a vida de alguns e vê muitas necessidades, né? De saúde, necessidade material, emocional também, né? Vamos estar lembrando dos nossos irmãos. E é isso, irmão. Depois, nos grupos, os irmãos vão ter oportunidade de ouvir oração particular, oração de cada um, né? Vamos partir para esse momento. Perfeito. Estou dividindo as salas. Daqui 20 minutos nós voltamos. Cadê a turma aí? Olha o pastor Severino aí. Ó. Bom dia, Moura. Ô, João, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bom em você? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, creio que voltaram todos aí. Estamos com 27 irmãos na sala. Vamos, então, dar continuidade aqui. Nosso grupo ainda estava orando, Mamura, que é um nome de oração, viu? Mas tá bom.
mais exorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém, glória a Deus. Muito bom. Deixa eu dar aí as boas-vindas aos que entraram logo após a divisão do grupo de oração. Pastor Eli Bento, aqui de Ribeirão. O João Carlos Briquese, nosso amigo aqui em Ribeirão Preto também. Entraram ainda o Rodolfo, da Vila Mariana, lá em São Paulo. O Arquimedes, lá do Jardim Bonifácio, aí na zona leste de São Paulo. O Zé Roberto Xavier, aqui de Ribeirão Preto. Bom dia. O Luiz Andrade, aqui da PIB de Ribeirão também. Pastora Desilto, lá da Igreja PIB do Mirante, em São Paulo. Foram esses que entraram aí. Nós já tivemos, alguns irmãos já precisaram sair, nos tinham nos avisado, nós já tivemos 30 irmãos participando aí. Nesse momento, nós estamos com 26. E vamos, então, agora ao pastor Rubens. Pastor Rubens, tudo bem aí? Tudo bem, eu acho que está bem. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Acho que agora só acertou aí o probleminha, né? Como o Daniel fala, o probleminha estava entre a cadeira e o computador, né? Verdade.
Tá bom, eu vou pedir. Adesilto, cadê você? Adesilto? Estou aqui. Então, tá bom. O Adesilto foi quem indicou também o pastor Rubens para estar um dia falando conosco. Desde já agradeço, pastor Rubens. E vou pedir para o Adesilto estar orando, então, nesse momento. E se quiser fazer uma breve apresentação do pastor também, Adesilto, fique à vontade aí, tá? Senão depois nós falamos. Ah, tá ótimo. Deixa eu só dar uma... Eu entrei aqui, eu tô... Ele está de pijama, viu, gente? Ele está de pijama. Bom dia a todos, meus irmãos. Obrigado, viu, Moura, pela oportunidade de estar com vocês, orando. Pastor Rubens, esse é um grupo de homens maravilhosos, viu? Tem que se reunido aí desde praticamente o começo da pandemia e estão juntos, firmes em oração e temos sido abençoados. Pastor Rubens Nazaré é um pastor conhecido, muito querido, queridos irmãos, um pastor muito querido dessa região de Bauru e da grande São Paulo, atuante no meio dos pastores, um pastor muito amoroso e também uma forma muito gostosa de conversar com a gente, de pregar a palavra, ter o coração voltado para isso. Minha gratidão por ter conhecido o pastor Rubens, por ter essa oportunidade também de estar com ele aqui, para, junto com os irmãos, ouvir a palavra, conselho, a direção de Deus para a nossa vida, não é que tanto precisamos. Tá bom? Vou orar com os irmãos, então. Amado Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que temos de, neste dia, estar na tua presença, buscando a tua direção, orientação para a nossa vida, como homens, líderes das igrejas, líder no nosso lar, sacerdote do nosso lar. Agradecemos porque o Senhor nos separou para te servir como servos. O Senhor Jesus nos chama de amigos. Isso traz sobre nós uma grande responsabilidade no seio da nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, a tua orientação, para que possamos te servir da melhor forma possível, que a palavra do pastor Rubens possa vir de encontro ao nosso coração, tanto relacionado à nossa necessidade, como aquilo que o Senhor deseja falar para nós, para que nós possamos ser cada vez servos melhores. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecidos pela vida do Theo, do Moura, da liderança da PIB de Ribeirão Preto, que tem mantido firme estas reuniões. E cada irmão desse nosso Brasil que tem tido a oportunidade de estar conosco aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rubens, Deus o abençoe ricamente, viu? Amém, Adesilto. Pastor Rubens, antes do senhor iniciar aí, quero dar uma boa-vinda. Enquanto o Adesilto orava, o coração dos irmãos balançou lá e entraram aí. O Antônio Ferreira Neto, que é o pastor Antônio, entrou também o Renato Sanches, aqui da PIB, e o Najib, também aqui da cidade de Ribeirão Preto. Boa-vinda a todos. Nesse momento, nós estamos com 29 irmãos na sala. Pastor Rubens, a palavra está com o irmão. O Adesilto falou a região de Bauru, mas é americana, né? Sim, americana. Americana, São Paulo, aqui próximo aqui é. E só mais uma informação. Aquele irmão Chase, que estava aí, ele é da Igreja Batista Memorial de Manaus. E estava plugado aí na nossa reunião, ele estava num trem se deslocando ali na Espanha para Madrid. Então, eu não sei se ele já está aí ou não, mas se ele saiu, mas ele é só para lembrar, ele me passou um recadinho. Igreja Batista Memorial de Manaus. Pastor, a palavra está com o irmão. Muito obrigado. Privilégio estar com os irmãos, entre amigos, irmãos. Estou vendo Eli Bento ali fazendo anotações ali. Pastor Severino, essa turma. Eu não sei, Moura, se você já colocou aí o Severino para cantar ao vivo aí. Já cantou várias vezes, nós podemos. Já, eu que não estou por fora. Se ele quiser cantar aí, está disponível.
Adesio, dessa turma toda aí, privilégio, viu? Queridos, eu pensei em falar nessa manhã sobre a questão dos desafios que vivemos, mas talvez o maior desafio que nós enfrentemos nessa caminhada seja esse relacionamento com Deus, especialmente quando Deus diz não, né? Então, eu escolhi um tema para a gente pensar assim, o desconforto da oração não respondida, né? É um tema que o Moura até já deu uma... Estamos sem som, pastor. Estou achando que ele caiu, viu? E não fui eu que derrubei, não, viu, Elvis? Você derrubou o homem, homem. O que foi que você fez isso, irmão Moura? Não é só o microfone dele que está... Eu acho que ele desativou o Moura é microfone, perigoso. irmão Moura. O meu Moura é perigoso, viu? Moura é perigoso. Ah, ok. Voltou aqui. Voltou aí. Voltou. Queridos, vamos lá para a leitura bíblica, então, lá de Deuteronômio, capítulo 3, do verso 23 a 29. Você pode acompanhar aí, vamos juntos? Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua... Tá cortando aqui, Moura, mas eu vou aqui na minha anotação aqui. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. O texto continua no verso 27 e 29. Suba ao monte mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Queridos, esse é um texto que nos conta a experiência de Moisés tendo a sua oração não respondida como ele queria. A expectativa de Moisés era de concluir a tarefa que lhe fora dado, de conduzir o povo e de eles realmente entrarem na terra prometida e desfrutarem daquilo que o Senhor mesmo havia prometido, né? O personagem Moisés é com certeza considerado o maior líder do Antigo Testamento, né? É o homem que lidera os escravos hebreus para fora do Egito, né? Ele foi um homem a quem Deus entregou os 10 mandamentos. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E o texto sagrado de Êxodo, capítulo 33, verso 11, diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Mas essa intimidade de Moisés com Deus não garantiu a Moisés que a sua oração fosse atendida, o seu pedido fosse atendido. Nada mais angustiante para nós do que a espera pela resposta de Deus, e nada mais angustiante do que a oração que fazemos não ser atendida como nós gostaríamos ou como nós
pedimos como nós desejávamos, não é? Isso para nós é muito desafiador. E por que Deus não respondeu à oração de Moisés, não é? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer ao texto e podemos fazer pela experiência que muitos de nós vivemos, né? Eu estava conversando algum tempo atrás com um pastor, amigo, e ele estava numa crise muito grande por ter se envolvido numa situação, e essa situação trouxe desdobramentos, uma crise financeira, problemas muito sérios. E ele estava enfrentando, consequentemente, dentro do próprio casamento, né, os desdobramentos dessa decisão. E aí eu fui conversar com ele, estava sentado com ele à sala, a esposa estava ali também, e ele me disse assim: pastor, o pior é que eu orei pedindo a Deus direção. E olha a situação que eu me encontro, né? Ter feito tomado essa decisão e esses desdobramentos que eu estou vivendo hoje. Eu estava a ponto de perder a própria casa, um processo ali de falência, de tanta coisa. E aí eu disse: mas Deus não respondeu, meu irmão, Deus não respondeu. E ele disse: não, ele não me respondeu, e eu tomei a decisão entendendo que era para mim fazer. Aí, quando ela disse que Deus não havia respondido, eu perguntei à esposa dele, né? A senhora concordou com essa decisão do seu marido? Aí ela levantou a cabeça e olhou para mim e disse: não, pastor, eu disse várias vezes ao meu marido, não faça isso. Eu não tenho paz no meu coração quanto você está se propondo a fazer. Interessante que, às vezes, Deus diz não ou não responde como queremos, né? E aí a gente arruma uma desculpa e a gente consegue burlar aí essa questão e fazemos, e depois encontramos justificativas para aquilo que fazemos. Mas o pedido de Moisés para Deus era uma recordação da impaciência de Moisés e de seu povo. E a gente vai ver aí em alguns textos paralelos que Moisés falhou em honrar e santificar o nome de Deus diante do povo. A falha de Moisés foi não honrar e não santificar o nome de Deus diante do povo. É isso que o texto vai nos contar, né? A experiência é conhecida como a experiência de Moisés, no momento, bater na rocha para que saísse água, e, num outro momento, falar à rocha. O texto de Êxodo 17, 3 e 7 diz assim: em Refidim, Deus disse para ele tomar a vara e ferir a rocha. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, esse é o momento em que Moisés, atendendo ali a reclamação do povo e a incredulidade do povo, é orientado por Deus a bater na rocha. Em Meribá, há também esse momento, mas agora Deus dá uma outra ordem. Deus diz para falar a rocha, não bater na rocha. Veja o texto aí, que está em Números 27, 12. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara
e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e a comunidade diante desta falha aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como se lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Nem Arão e nem Moisés tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. E eu fico pensando, irmãos, no nosso desafio, quando falamos nessa caminhada com Deus, que muitos de nós têm vivido experiências próximas ou experiências que podem ser consideradas como iguais, mas as ordens de Deus são ordens diferentes nesse caso que a Bíblia nos conta. Ou seja, eu e você precisamos buscar a Deus em toda situação, mesmo aquelas que nós já vivenciamos, mesmo aquelas situações que a gente já viveu. É comum a gente dizer assim: essa história eu já ouvi, esse filme eu já assisti. É comum a gente dizer assim: eu já passei por essa experiência. Mas é interessante que a palavra de Deus nos desafia a experimentar Deus em cada situação, mesmo que essas situações sejam parecidas. Eu acho que nós estamos falando a paz aqui, a maioria dos irmãos, e os irmãos sabem que os filhos não são iguais. Você tem uma maneira de falar com uma, outra maneira de falar com o outro, para que os objetivos sejam alcançados e os resultados também. Mas nós, muitas vezes, gostamos que as coisas sejam assim meio cartesianas, objetivamente, traçando planos, metas, estabelecendo esse planejamento, o que não é ruim, o que não é errado, mas cada situação é uma situação, cada momento é um momento. Por isso que eu e você precisamos buscar a Deus em todo momento, em todas as circunstâncias, porque me parece que Moisés não prestou atenção naquilo que Deus havia dado, até porque a situação para Moisés já era uma situação assim de um estresse muito grande. Eles estão praticamente finalizando toda a caminhada, eles já estão chegando à terra prometida, ao Jordão. E agora, mais uma vez, a situação de crítica, de incredulidade, de comparação e de tantas coisas. Moisés já estava assim um pouco desgastado com tudo isso, e o texto sagrado diz que Moisés bate na rocha 2 vezes. Uma atitude assim de ira, de revolta diante daquela situação. Quando o texto sagrado diz: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Como Moisés e Arão não honraram a santidade de Deus? O que o texto quer nos dizer? Que a santidade de Deus e a glória de Deus, elas andam juntas, né? Veja que o texto de Êxodo 33 vai nos contar daquilo que Deus responde a Moisés, quando Moisés pede para que ele mostre a glória do Senhor. Êxodo 33, 18, 19, na Bíblia Viva, ela diz assim: deixa que eu veja a tua glória. O Senhor respondeu: vou fazer toda a minha bondade passar da sua frente. Eu, o Senhor, vou fazer com que o meu nome fique bem claro
para você. Eu mostrarei bondade e misericórdia a quem eu quiser. O texto sagrado está nos dizendo que eu santifico o nome de Deus, eu glorifico o nome de Deus quando as minhas atitudes, quando o meu comportamento refletem, mostram a bondade e a misericórdia de Deus. Eu ensino os meus filhos, a minha família, sobre bondade, misericórdia, glória, santidade de Deus, quando as minhas palavras, os meus gestos estão muito mais voltados para a bondade e a misericórdia do que para a justiça e para o juízo. Então, as minhas palavras, elas têm a ver com refletir ou não a santidade de Deus, a glória de Deus. Veja o que diz o Salmo 106, o verso 32 e 33. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir, falar duramente, falar com raiva. Irmãos, eu fiquei pensando nesse texto e entendo que o que mais alegra o coração de Deus é nós podemos representá-lo corretamente. Quando as nossas palavras machucam, quando as nossas palavras ferem, quando as nossas palavras agridem, nós não estamos honrando o nome de Deus. Nós honramos e santificamos o nome de Deus quando as nossas palavras, elas se preocupam muito mais em edificar do que em destruir, ou desmotivar, ou machucar. E é um grande desafio para nós, homens, porque a gente não sabe lidar com a ira. A ira para o homem, para nós, é um grande desafio. Nós não temos os mecanismos que as mulheres têm de chorar, de compartilhar, de falar, de abrir o coração. Não, nós internalizamos a ira, a revolta, o sentimento, e quando explodimos desproporcionalmente. Explodimos a ponto de machucar. Deixa de ser uma correção, deixa de ser uma atitude de cuidado com o filho, com a esposa, com as pessoas, no pastoreio, não é? E falamos. Depois tentamos consertar, é verdade, mas a palavra já saiu da boca. E aí fica realmente difícil. Há algumas mulheres com quem eu converso que elas já me disseram, pastor, eu preferia ser agredida fisicamente do que ouvir o que eu já ouvi do meu marido. Filhos, não é? Eu me lembro de uma jovem que eu acompanhei e ela tinha uma vida bastante desregrada, né? E num dia eu conversando com ela, eu disse, você é tão bonita, você é uma pessoa tão com uma perspectiva de vida, com alguém com uma história que pode ser construída, e eu não entendo esse comportamento seu, né? Toda tatuada, toda provocando, querendo chamar a atenção, com um comportamento bastante agressivo. E ela disse um dia para mim assim, pastor, o meu pai me falava que eu não ia dar nada que prestasse da vida. E ele falou tantas vezes isso que eu resolvi não decepcioná-lo. Palavras duras, né? Palavras que machucam. E esse texto é muito forte, porque quando eu ajo na minha impulsividade, eu deixo de honrar a Deus.
eu deixo de revelar a santidade de Deus. E se há uma área que eu e você precisamos orar, é que Deus nos dê sabedoria para lidar com os desafios que nós enfrentamos e muitas vezes nós nos posicionamos. E a gente ouve muitos homens dizer assim, não é? Eu falei a verdade, pastor. Eu falei a verdade. Gostou, não gostou, eu falei a verdade. Sim, a Bíblia também nos ensina que Jesus era um homem cheio de graça e de verdade. A verdade nunca pode andar desacompanhada. A verdade nunca pode andar sozinha. Precisa ter graça, precisa ter misericórdia, precisa ter bondade, precisa ter essa experiência de buscarmos em Deus a estratégia, o momento, a hora certa, para que a gente possa falar e tratar das questões que nós precisamos tratar. Eu não sei se você já teve a experiência de orar para que Deus interviesse numa determinada situação e você sabe que você precisaria se posicionar quanto àquela questão. E depois, quando você vai conversar, e da maneira como você conversa, a pessoa diz, olha, eu reconheço que realmente eu tenho feito algo que não deveria ter feito, ou a própria pessoa, né, se permite ser ajudada, né, e fica muito mais fácil dessa maneira do que muitas vezes as ameaças ou as imposições ou as atitudes, muitas vezes, de tentar resolver a coisa do nosso jeito. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos nos indignar e que nós não devemos sentir o que muitas vezes sentimos, né? Porque não temos sangue de barata. O apóstolo Paulo diz, irai-vos, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, ou seja, não dá para você controlar esse sangue italiano, esse sangue espanhol, esse jeito, mas nós podemos não instrumentalizar a ira, né? Porque o grande problema é instrumentalizar a ira. A ira, a revolta, a indignação, não tem como, né? Mas instrumentalizá-la é o grande desafio. O texto nos diz que Moisés vê o topo do Monte Pisga. O Monte Pisga fica a 1.000... Parou o som para vocês aí também? Travou. Aqui na Bahia também. Travou, parou. Ficou... Travou. Pastor Rubens, está travado o seu som, viu? Na verdade, A câmera também. Ficou parada a câmera. Internet lá para ele. Congelou. Que pena. Não, velho, falando aqui. Calma que já volta. Dessa vez não foi o Moura, não, tá? Não. Né, Moura? Moura fora. Né, pastor? Pega leve. Então, O sinal foi cruel com o pastor. pastor. Eu acho que ele estava subindo no topo do monte, aí não chegou o sinal. Aí fez muito frio e congelou. Ademir, o Moura não faça isso. Tá bem. O Moura não trava, o Moura derruba. Por isso que eu falei, não foi o Moura, não. Então, mas ele saiu, viu? Tá entrando aí, ó. Tá entrando. Meu irmão, mas que mensagem maravilhosa. Maravilhosa. A introdução da mensagem do pastor, maravilhosa. Não, o Pedro vai esperar, porque que mensagem que nós, pastores e líderes, precisamos ouvir, porque muitas vezes nós temos agido mal em casa. Que mensagem maravilhosa. Voltei.
Você estava subindo o monte aí, viu? Pai, Glória a tá Deus. difícil. subindo um monte. Amém, Eu tô amém. ficando irado, cara. Eu tô ficando irado. Não pode, pastor, não pode. É uma prova de paciência. Eu vou jogar esse computador na parede. Irei, mas não pequeis. Olha, então aí, Moisés viu do topo do Monte Pisga, né, a terra prometida. O Monte Pisga fica a 1.371 metros do nível do mar. Então, o camarada estava bem de saúde, né? Moisés estava em pleno vigor, aí, 120 anos, mas com todo o vigor, né? Mas ele não teve a permissão, né, dada por Deus de entrar na terra prometida, né? Quando ele morreu, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, né? Deuteronômio 34, verso 8. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus sepultou pessoalmente, né? Deuteronômio 34, 5 e 6. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Irmãos, com certeza você tem orações não respondidas, né? Todos nós temos uma lista de oração que temos buscado, a sabedoria de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, né? E eu penso que devemos, diante do Senhor, iniciar as nossas orações sempre com a confissão, né? É o melhor começo para a experiência da oração. Confessar a Deus da nossa impulsividade. É comum a gente ouvir os crentes dizerem assim, eu sou assim mesmo, né? Meu sangue é um sangue espanhol, italiano, sou descendente de dessa ou daquela nacionalidade, enfim, é comum a gente ver isso, mas como isso tem, muitas vezes, afastado pessoas do nosso meio, familiares, não é? Do nosso convívio, né? Isso é algo que realmente tem nos desafiado, né? Quando a gente inicia a nossa oração com a confissão, né, dos desafios que nós vivemos, das lutas que enfrentamos, da maneira como nos tratamos muitas vezes, né? Eu estava conversando um dia com uma pessoa que passou pela experiência do divórcio, né? E ele me disse assim, pastor, a experiência do divórcio foi muito traumática para mim. Eu vivi algum tempo da minha vida sofrendo, até que descobri que eu não precisava falar mal da minha ex-esposa para justificar nada ou para tentar acalmar alguma situação. Eu passei a falar bem dela. Eu passei a reconhecer o valor dela. E isso trouxe paz ao meu coração. Todas as vezes que nós agimos na impulsividade, né, no jeito de ser, da maneira de ser, nós perdemos a oportunidade de revelar a santidade e a glória de Deus. Nós levantamos as mãos no templo, nós nos emocionamos, né? Com as orações, com os testemunhos, mas a maneira mais eficiente, mais clara de santificarmos o nome de Deus, de glorificarmos o nome de Deus, revelarmos a glória de Deus, é a maneira como nós
nos comportamos, a maneira como falamos, o jeito como tratamos as pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo, alguém do nosso grupo pediu oração até pelas eleições do próximo domingo, dia 2. Mas hoje, mais do que nunca, a igreja, os cristãos estão envolvidos nesse processo eleitoral e envolvidos de uma maneira em que nós estamos apenas copiando aquilo que os ímpios fazem. São atitudes agressivas, são palavras duras, através das redes sociais, às vezes famílias, né, que já não se falam por causa dessa ou daquela situação, mas sempre com essa motivação de nós tentarmos destruir o outro ou convencer o outro, mas não fazendo da maneira como nós, para santificar e glorificar o nome de Deus, fazer do nosso jeito, né? Então, hoje, a igreja está dividida, motivada por questões políticas, quando nós deveríamos ser árbitros, quando nós deveríamos ser aqueles que se posicionam como orientadores, nós estamos assumindo grupos de torcida, né? Nós sabemos que temos maus políticos, nós sabemos que estamos vivendo um ativismo social, nós sabemos que existem artistas atacando a nossa fé, expondo a nossa fé, nós sabemos que existe um aparelhamento, né, das instituições intencionadas, mal intencionadas. Não há dúvida de que nós devemos defender a verdade, ficar firmes na verdade, não há dúvida de que nós temos os nossos valores, não há dúvida de que nós realmente devemos ser o sal e a luz do mundo, mas nunca, nunca alimentar ódio contra aqueles que nos atacam. Nunca respondermos com ódio àqueles que muitas vezes nas redes sociais têm um posicionamento de ataque à fé. A história vai nos contar que esta situação ela sempre existiu, de pessoas que se levantam contra a fé, contra os cristãos, contra as pessoas. Mas me parece que hoje a igreja se aparelhou também e esquecemos a ordem dada por Jesus, desde que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus nos ensina que ovelha vence lobo, né? A ovelha tem o poder de vencer lobo, não pela estratégia, não pela maneira como o lobo vive, mas como a ovelha vive, né? Então, eu queria desafiar e nos olharmos para nós mesmos nesse tempo, como igreja, como irmãos em Cristo, se não temos alimentado nas nossas redes sociais, nas nossas conversas, esse tipo de comportamento que não honra, não glorifica o nome do Senhor. Palavra de Paulo, para encerrar. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, nunca devemos cessar de odiar o pecado, mas devemos sempre amar o pecador. Eu pedi a você que nós possamos iniciar essa cruzada de desarmarmos e nos desarmarmos, né, num tempo em que o ataque, né, a agressão, palavras, gestos, atitudes, tem assumido proporções que estão totalmente longe, distantes de honrar e de glorificar o nome do Senhor. Nunca eu e você honraremos tanto o nome do Senhor e glorificaremos tanto o nome do Senhor quando as nossas atitudes refletirem a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor. Amém. Não é fácil,
não é fácil. Por isso eu e você precisamos estar de joelhos diante do Senhor. Não é? A gente sai de casa, um camarada fecha você ali no sinal, tenta entrar na sua vaga ali no, né, no trânsito, né? E você, pastor Antônio Mendes conta uma experiência interessante que hoje os vidros dos carros, né, todos eles com aquela película, né? E dois carros aparelharam, um passou na frente do outro, o outro não deixou, e aquela confusão, daí um abaixou o vidro, e o outro também abaixou o vidro. Quando eles abaixaram o vidro, ô irmão, oh Deus, ô irmão, que bênção, irmão. Estavam saindo do culto. O cara não abaixou o vidro para saudar o outro, porque ele não sabia que era o outro irmão dele. Então, Antônio Mendes diz, irmãos, que desafio refletir a santidade de Deus e a glória de Deus. Deus abençoe vocês, privilégio, alegria, e eu vou procurar estar mais presente nas reuniões, até para ouvir o Severino, porque ele já cantou e eu não ouvi. Mas Deus abençoe, Moura, Deus abençoe vocês, um dia muito abençoado. Me perdoe aí pela... Um abraço, cara. Amém. Amém. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece do
dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, Moura. Agradecer ao pastor Rubens. Pastor, boa mensagem, boa palavra. Deus abençoe essa palavra no coração de todos nós. Amém. Possamos refletir durante a semana e aplicar ela na nossa vida, né? Nossa vida diária. A gente tem sido muito abençoado com as palavras, a gente tem sido muito alimentado, mesmo durante a pandemia. Acredito que foi a época que nós mais engordamos com a palavra de Deus, né? Agora tem que exercitar, né? Mas Deus abençoe. Amém, amém, amém. Ô, Theo, nós gostaria de- nós, só para, antes de você pedir para alguém orar, e nós oficializarmos o encerramento, enquanto alguns já precisam sair, aliás, bastante irmãos já saíram. Nós tivemos na nossa reunião hoje 38 irmãos, tá, que participaram durante a reunião. Estamos com 27 agora, alguns irmãos já saem, porque têm os seus compromissos a partir de um certo horário, mas agradecemos a Deus. E, pastor Severino, sábado que vem, o senhor manda para mim aí umas 2 músicas para o senhor, para a gente colocar, que aí agora tem o compromisso do pastor Rubens. Ele falou que só vem se o senhor cantar. Então, ele vai estar de sábado aí. Boa estratégia, gostei. Muito bom, muito bom. Tá É certo. isso aí. Moura, Oi. vamos pedir para o pastor Rubens concluir a mensagem com uma oração final. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, né, e fica à vontade. Ok. Pai querido, nós te rendemos graças pela manhã desse dia, por encontrarmos pessoas tão especiais reunidas, ó Deus, ainda que virtualmente, ainda que através dessa ferramenta, mas que alegria podemos nos rever e sermos lembrados que não estamos sozinhos nessa caminhada. Hoje fui abençoado com as orações que, ó Deus, nós tivemos com nosso querido irmão Daniel, irmão Ademir e outros também. Então, nós te rendemos graças, Pai, e nos colocamos diante do Senhor, clamando que possamos refletir a sua glória e a sua santidade em todos os lugares, em todas as situações. O Senhor nos conhece, sabe das nossas limitações e até da nossa impulsividade e, às vezes, até do nosso jeito. Mas nós pedimos que o Teu Espírito nos capacite, Pai, diante de cada situação, a revelarmos a Tua santidade, a revelarmos a Tua glória. Nos abençoa nisso, dá-nos um dia na Tua presença e obrigado, a Deus, por termos pessoas como o irmão Theo e também o Moura, que nos lideram, e outros que têm estado conosco. Oramos, ó Deus, pela vida desses queridos, pedindo a Tua bênção. E agradecemos assim, Pai, e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, não, só fazendo menção aí, irmãos que entraram depois que nós falamos, tivemos o irmão Zé Augusto, aqui de Ribeirão Preto, entrou aí um pouco depois da mensagem, e também o Vitor Labate, nosso amigo lá de São Paulo. A todos eles aí, boas-vindas também. Muito bem, então nós temos aí um certo... Quanto tempo o senhor tem aí, pastor Rubens? Está sem som? Põe o microfone aí, pastor. Isso. Quanto tempo o senhor teria para a gente conversar um pouquinho? Para fazer uma sabatina aqui? Alguns gostam de fazer Pode ir mais sabatina. uns 15 minutos, aí eu tenho tempo ainda. Tenho um compromisso, mas é às 10 horas, dá para a gente fazer uns 15, 20 minutos aí. Tranquilo. Então, os irmãos que quiserem falar, coloque aí, levante a mãozinha, né? E eu preciso, daqui a pouco, também ter uma conversinha de uns 10 minutinhos com o pastor Eli, que ele vai ter uma reunião agora às 10 horas, e eu preciso conversar com ele antes.
Então, nós vamos tocando aqui e aí, conforme for, eu deixo aqui. Eu vou passar o Carlos Parussolo como anfitrião também. Pode ser, Carlos? Carlos? Pode, Moura, pode. Perfeito. Então, ótimo. Vamos conversando, então. Quem é o primeiro da lista aí? Eu só queria... Ademir. Então, eu só depois o gratidão. Rodolfo. Tá, a minha gratidão, Deus, pela vida do pastor Rubens, pela mensagem que foi maravilhosa, né? E agradecer a Deus por cada pastor, hoje especialmente aqui. Tivemos, parece que 10, 11 pastores reunidos aqui nessa live. Deus abençoe a vida de cada pastor, que tem cada vez mais trazendo mensagens, especialmente que tocam nossos corações. Pastor Rubens, lembrar também que os pedidos de orações nós marcamos e continuamos orando durante toda a semana, tá? Até os próximos sábados. Amém. Essas orações a gente continua orando todos os dias, tá bom? Deus Amém. abençoe. Nós estamos orando pela Carol, pelo seu ministério e pela família do Senhor, pelo trabalho. Deus abençoe. Boa semana. Meu amado, obrigado.